Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os resultados da ação da empresa Sanepar, ticker SAPR3, 4 ou 11, na Bolsa de Valores B3 no Brasil. Além disto, atualizar quanto de dividendo a Sanepar vai pagar por ação, qual o seu dividend yield e quantas ações vocês precisariam ter para receber R$1.000 em dividendos da Sanepar todo ano. Vamos lá? Sanepar tem lucro líquido de 379,4 milhões, alta de 18,7% no ano. Companhia teve receita crescendo, beneficiada principalmente pelas novas tarifas e com o aumento de volumes. A Sanepar SAPR3, Companhia de Saneamento do Paraná, divulgou os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024, apresentando um lucro líquido de 379 milhões. Esse valor representa um aumento de 18,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro líquido foi de 319,6 milhões de reais. Importante isto, hein, pessoal? O lucro deve ser sempre crescente em empresas de qualidade, não esqueçam disto. Dentre os destaques financeiros, o EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês, ajustado foi de 774,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, enquanto no mesmo período do ano anterior foi de 663,9 milhões de reais. Essa variação positiva de 16,6%, segundo a companhia, pode ser atribuída a uma maior eficiência operacional e ao aumento da receita operacional líquida. Falando em receita operacional líquida, a Sanepar registrou um valor de 1,69 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2024, representando um incremento de 16,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das receitas de água, 9,2%, esgoto, 30,4% e serviços, 41,1%, com a ajuda das novas tarifas, 8,23% a partir do dia 17 de maio de 2023 e crescimento dos volumes. Pessoal, crescimento de receita é um outro indicador importante para empresas terem condições de ter lucro crescente. No que diz respeito aos custos, a empresa conseguiu controlar seus gastos e manter sua margem de lucro. Os custos operacionais apresentaram um aumento de 14,7% em relação ao primeiro trimestre de 2023, devido principalmente às despesas com depreciações e amortizações. Entretanto, o aumento foi compensando por uma maior diluição na receita operacional líquida. Em relação ao endividamento da empresa, a relação entre a dívida líquida, 4,4 bilhões, e o EBITDA ajustado ficou em um patamar de 1,5 vezes, indicando que a empresa possui uma alavancagem adequada. Isso evidencia a solidez financeira da companhia de água e sua capacidade de honrar seus compromissos. Então, forma de resumida, a Sanepar continua apresentando resultados crescentes e consistentes. Vamos agora para o site Fundamentei. Vamos lá! A Sanepar é negociada nos tickers SAPR3, SAPR4, SAPR11. É responsável pelo fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e serviços relacionados no estado do Paraná. Abaixo temos que a empresa participa do segmento de listagem nível 2. O segmento de listagem nível 2 é similar ao novo mercado, porém com algumas exceções. As empresas listadas têm o direito de manter ações preferenciais, PN. No caso de venda de controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações ordinárias, ON, e preferenciais PN, o mesmo tratamento concedido ao acionista controlador, prevendo, portanto, o direito de tag-along de 100% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador. Descendo mais abaixo temos um market cap de 8,1 bilhão de reais, foi fundado há 61 anos. A ação está listada na CVM há 24 anos, 6.169 empregados. Agora, olhando mais abaixo, no site Fundamentei, veremos o retorno total da ação em 5 anos e o retorno anualizado da ação em um período de 5 anos. Então, temos aqui o retorno total acumulado da ação em 5 anos, somando também os dividendos, foi de 49% e o retorno anualizado médio neste período foi de 8% ao ano.
resultado um pouco acima da inflação, mas muito bom também. Agora no site Status Invest, temos aqui o preço da ação nesta data em R$ 5,5. O valor mínimo que a ação chegou em 52 semanas foi de R$ 3,83 e o preço máximo da ação em 16 semanas foi de R$ 5,58. Para quem não sabe o porquê da utilização de 52 semanas, é porque este período representa um ano. Seu dividendo yield nos últimos 12 meses está em 5,5%. E a ação teve uma valorização de mais de 43% em 12 meses. Seguindo abaixo, vamos falar dos indicadores da ação da Sanepar. Indicadores de valuation. O índice preço-lucro da ação Sanepar é 5,60 vezes. Também conhecido como PL, representa quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro gerado pela empresa. Um alto índice PL pode indicar que a ação está sobrevalorizada, enquanto um baixo índice PL pode indicar que a ação está subvalorizada. Eu utilizo como uma referência média o número de 15 vezes. O preço sobre o valor patrimonial da ação da Sanepar, também conhecido como PVP, está em 0,88 vezes. Isto quer dizer que o preço da ação está sendo negociado abaixo do seu valor contábil por ação. Segundo o método Benjamin Graham, neste caso, o preço da ação no mercado está menor que o valor patrimonial da ação em 0,88 vezes, sendo o valor patrimonial atual da ação hoje, o VPA, de R$ 28,06,28, traduzindo a ação sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com desconto. Indicadores de endividamento. O índice dívida líquida sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto a dívida da empresa representa do seu patrimônio, está 0,46 vezes. Normal. O índice dívida líquida sobre EBITDA está em 1,62 vezes, também considerável saudável. Na minha opinião, este índice acima de 2 já começaria a não me interessar pela ação. Adoro empresas sem dívidas. Sempre repetirei isto. Sua liquidez corrente, que é um índice que demonstra a capacidade da empresa em pagar seus compromissos de curto prazo, é de 1,41 vezes. Se este índice estiver acima de 2 vezes, demonstra que a empresa com uma liquidez corrente saudável. Indicadores de eficiência, devemos observar a margem líquida, 24%, sem problemas. No indicador de rentabilidade, a empresa um retorno sobre patrimônio de 15%, muito bom também. Nos indicadores de crescimento temos o crescimento das receitas em 5 anos foi de 8% e o crescimento do lucro nos últimos 5 anos foi de 16%. Excelente. Agora vamos falar do Faz-me rir, os dividendos de boas empresas. Vamos lá? Agora clicando aqui no botão máximo, podemos ver que a Sanepar tem um histórico recorrente de distribuição de dividendos. Isto é ótimo. Nos últimos 5 anos temos ano de 2019, distribuição no valor de 29 centavos por ação. Ano de 2020, distribuição no valor de 20 centavos por ação. Ano de 2021, distribuição no valor de 22 centavos por ação. Ano de 2022, distribuição no valor de 30 centavos por ação. Ano de 2023, distribuição no valor de 30 centavos por ação. A conclusão é que de 2019 a 2023, o dividendo por ação da Sanepar se mantém estável. O que você achou? Poderia ter aumentado, né? Vale lembrar que para você ter direito a receber o dividendo desta ação, primeiro você precisa ter ações da Sanepar. Em segundo lugar, você deve verificar a data com. A data com significa o dia que você precisa ter dormido com a ação para ter direito a receber este dividendo. E a data de pagamento é a data em que você vai receber este dividendo na conta da sua corretora. Basta olhar no seu extrato, ok? Vamos falar agora do payout dos dividendos da Sanepar. Será que estes pagamentos de dividendos regulares são sustentáveis? Vejamos aqui. A média do payout dos dividendos desta ação é de 41%. Vejamos nos últimos 5 anos, ano de 2019, payout dos dividendos de 30%. Ano de 2020, payout dos dividendos de 29%. Ano de 2021, payout dos dividendos de 29%. Ano de 2022, payout dos dividendos de 37%. Ano de 2023, payout dos dividendos de 79%.
O payout quer dizer que esta ação distribuiu, em média, nos últimos 5 anos, 41% do seu lucro em dividendos aos acionistas. Isto demonstra que ela não distribui dividendos mais do que poderia, o que seria o caso do payout ser acima de 100%, por exemplo. Se pegarmos o exemplo do ano de 2022, a empresa teve um lucro de 1 bi e distribuiu 0,4 bi, ou seja, 37% do lucro da empresa foi distribuído aos acionistas em forma de dividendos. Mais abaixo, vamos falar agora de alguns dados contábeis desta ação. Começando pelo patrimônio líquido. A Sanepar tem um patrimônio líquido de 9 bilhões de reais. A saber, o patrimônio líquido, seja de uma pessoa ou empresa, representa a riqueza real. É calculado pela diferença entre seus ativos e passivos. A dívida bruta desta ação é 5,6 bi e a dívida líquida desta ação é 4,4 bi. Ela tem disponibilidade em caixa de 1,2 bilhões de reais. Seu valor de mercado é de 8 bilhões. Se você não sabe como se chega a este número, basta multiplicar o número de ações vezes o preço de tela da ação. Vamos agora para a nossa planilha em Excel e falar sobre a simulação de recebimento de dividendos e o preço teto desta ação. Então aqui nesta planilha, fizemos uma simulação com 10 investidores, todos têm em carteira ações da Sanepar, mas com quantidade de ações variando de 10 a 10 mil ações. Utilizamos o preço atual deste ativo para a simulação. Vamos lá? Se o investidor tem 10 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 3,09 no ano. Se o investidor tem 50 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 15,43 no ano. Se o investidor tem 100 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 30,86 no ano. Se o investidor tem 200 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 61,72 no ano. Se o investidor tem 500 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 154,30 no ano. Se o investidor tem 800 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 246,3088 no ano. Se o investidor tem 1.000 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 308,60 no ano. Se o investidor tem 2.000 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 617,20 no ano. Se o investidor tem 5.000 ações, no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 1.543 no ano. E por final, se o investidor tem 10.000 ações no preço atual, utilizando o dividendo médio dos últimos 5 anos, ele irá receber em média R$ 3.000,86 no ano. Excelente, né? E para finalizar o estudo, vamos agora falar um pouco sobre o preço teto na metodologia Décio-Bazin. A metodologia Décio-Bazin é uma estratégia de investimento focada em ações que pagam dividendos com dividend yield mínimo de 6% no Brasil. Essa métrica indica quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação. Vamos considerar a média de pagamento dos últimos 5 anos, que neste caso é um dividendo médio anual de 26 centavos por ação. Se consideramos um dividend yield mínimo de 6%, o preço teto seria de R$ 4,44, ou seja, este preço seria o preço máximo que você poderia pagar pelas ações desta empresa nas condições atuais para receber 6% de renda passiva anualmente. Entenderam, pessoal? Então por hoje é isto. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, é só deixar nos comentários. E se quiser ajudar o canal de forma gratuita, deixe um like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos também. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!